Olá, como vocês estão? Eu espero que todos bem. Onde quer que você esteja, independente do horário em que você ouve este podcast, você é muito bem-vindo aqui. Que Deus toque o seu coração, que a alegria e a paz que excede todo o entendimento permaneça em sua vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Está começando o meu, o seu, o nosso programa, o Deixe de Resenha com Cristo. Eu sou Rose Lins. E se você que tem um chamado ou que ainda não se encontrou dentro dele, não sabe o que fazer, que direção seguir, você está no lugar certo. Fica comigo porque no episódio de hoje eu vou te falar das características para romper barreiras por Cristo e avançar para aquilo que Deus te chamou para fazer, sem pressão, mas com convicção. Até rimou. Mas de antemão eu te pergunto, você está disposto a romper essas barreiras, a quebrar essas crenças que te limitam para avançar na palavra do Senhor, para aquilo que Ele te confiou e já te entregou em mãos? Pois bem, Raabe não só estava disposta, mas se posicionou diante de Deus, porque ela queria esta mudança de vida. E foi algo extraordinário que aconteceu na vida dela. Vamos ao texto? Lá no livro de Josué, o capítulo 2, do verso 1 em diante, que diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. Gente, a história de Raabe fala muito sobre aquilo que nós devemos fazer diante de Deus. E a história de Raabe é muito intrigante, mas ao mesmo tempo transformadora. Raabe, eu acredito que eu vejo dessa forma, né? Raabe era uma mulher e naquela época a mulher ela não tinha uma voz ativa. Mas mais que isso, além de ser mulher, ela era, para a sociedade, alguém sem valor. Alguém que não deveria ser respeitada, por conta da profissão que ela exercia na época. Ela era uma prostituta. E isso é muito forte porque, quando eu falo forte no sentido de que, além de não ter uma voz ativa, para a sociedade, ela era um zero à esquerda. Ela era, como vamos dizer, um Zé Ninguém. Ou seja, uma esquecida. As pessoas olhavam para Raabe com desprezo, eu acredito. E esta é a minha visão. Porque era uma mulher que vivia da venda do seu corpo. Mas eu acredito que, como mulher, Raabe tinha sonhos, assim como eu e como você. Como mulher, Raabe almejava ter uma família, almejava ter uma vida de casada. Ela almejava ter um marido, ter filhos, constituir uma família e um lar harmonioso. É dessa forma que eu vejo. Raabe tinha sonhos dos quais estavam enraizados dentro dela e guardados às 7 chaves.
por ser mulher sem voz e a profissão que ela exercia, eu acredito que ela nem tinha direito de expressar os sonhos dela. E Raabe almejava uma oportunidade. Sabe o que é interessante aqui? Todos nós, no início da nossa caminhada com Deus, ou até chegar nessa jornada com Deus, nós buscamos e almejamos uma oportunidade. Nós olhamos para a nossa vida e queremos uma oportunidade não pequena, mas grandiosa. E às vezes, as oportunidades estão nas coisas mais simples da vida. E a oportunidade da vida de Raabe foram aqueles 2 espias chegando na cidade para espiar uma terra que seria deles, porque a cidade de Jericó era a cidade que Deus havia prometido a Josué, que Deus daria essa terra para eles, para o povo de Israel. E Raabe sabia disso, porque quando os espias entram na cidade de Jericó, a cidade era pequena, eu acredito, começa aquele burburinho, aquele disse-me-disse. E aí acaba que esse boca a boca, né? Que o dito popular, o boca a boca, fez um marketing dentro da cidade. E aí, toda a cidade já sabia o que aqueles espias estavam fazendo lá. E isso chega aos ouvidos do rei, aquele burburinho todo, aquela falação toda, chega aos ouvidos do rei. E prontamente o rei pede para que Raabe mande embora aqueles homens. E parando por aí, se a gente refletir, vamos lá. Raabe era mulher, não tinha voz. Era prostituta. Mas ela tinha uma conexão com o rei. Então vamos lá. Ela era mulher, não tinha muita voz ativa, mas se a gente parar e refletir sobre isso, ela tinha contato com o rei. Ou seja, então Raabe não era apenas uma prostituta. Ela tinha uma influência dentro da cidade. Até porque eu acredito que Raabe era dona de um negócio local. Sim, porque querendo ou não, ela recebia os visitantes. Ela recebia as pessoas que vinham de fora e pernoitavam na casa dela. Então, de certa forma, a cidade inteira conhecia Raabe. E quando isso chega aos ouvidos do rei e ele pede para que Raabe mande embora os espias, ela se posiciona. Primeira característica de Raabe foi a atitude que ela tomou em esconder os espias. E aí eu quero te perguntar, será que você tem tomado a atitude correta para que a mudança que você almeja aconteça na sua vida? Foi assim que Raabe fez. Ela tomou uma atitude de esconder aqueles espias, porque ela enxergou naqueles homens a oportunidade de mudança de vida. Talvez a mudança que você quer está na atitude que você ainda não tomou. Mas eu quero te dizer que uma atitude sua move os céus em seu favor. E foi isso que aconteceu com Raabe. No momento em que ela toma a atitude de esconder aqueles espias, ela sabia que haveria uma mudança de vida. Mas, além disso, quando o rei pede para que ela mande embora, ela poderia muito bem dizer: eles estão aqui ainda. Eles estão dentro da minha casa.
Mas após a atitude de esconder, ela tinha o poder de decisão nas mãos. A decisão de entregar aqueles espias ou esconder eles, mantê-los escondidos, para que depois ela pudesse desfrutar da oportunidade que ela tinha em mãos. E foi isso que ela fez. O poder de decisão, a segunda característica. Talvez você esteja em dúvidas de que caminho trilhar ou que direção seguir. Mas o poder de decisão está em suas mãos. Deus já preparou tudo para você. Está tudo guardado, esperando a sua decisão. E ela está nas suas mãos. Compete a você dar o primeiro passo, porque foi isso que Raabe fez. Ela decidiu manter escondido aqueles espias, porque ela sabia que, mantendo eles, isso poderia ser a oportunidade de mudança de vida dela, não somente. Por quê? Porque ela entendeu que, de tanto ouvir falar do Deus que fez feitos e maravilhas, pegou muitas terras, porque o povo que havia sido já libertado lá no livro de Êxodo, a libertação do povo de Israel, que trabalhou como escravo para o faraó, já havia tomado conta de muitas cidades. A história se espalhou como fogo em palha. Então, as notícias chegavam, e isso Raabe escutava sempre, os burburinhos, as notícias de que Deus de Israel, do povo de Israel, havia feito isso, resgatou o povo da escravidão. O Deus de Israel tomou a cidade vizinhas. O Deus de Israel começou a fazer feitos e maravilhas dos quais eles nunca tinham ouvido falar. Então isso, por ela ser uma mulher que conhecia todos os visitantes que chegavam, porque eles se hospedavam lá na casa dela, e isso começou a despertar em Raabe algo que ela já almejava há muito tempo. Aquilo que você almeja vai precisar de muita coragem sua para você avançar naquilo que Deus já te confiou, que é o seu chamado, a você se encontrar. Mas mais do que atitude e poder de decisão, Raabe, ela foi de uma sabedoria maravilhosa. Porque com a atitude que ela tomou e o poder de decisão nas mãos de esconder, porque ela poderia muito bem entregar a eles, ela foi sábia no sentido de que ela falou que de fato os homens passaram pela casa dela, mas que eles não ficaram. Ou seja, ela soube lidar com o momento certo de falar e o momento certo de calar. Ela falou que eles realmente passaram por ali, mas que ao anoitecer eles já tinham ido embora. Então, muitas vezes, temos que ter o controle do que falar e do que não falar. Eu não estou falando aqui sobre mentir ou omitir, não. Raabe foi sábia no falar e no calar, no momento certo. E quantos de nós atropelamos as coisas por falar demais, por se expressar demais no momento em que a gente deveria
calar. Seja sábio nas suas ações, mas também seja sábio na sua fala, porque isso vai te fazer chegar a lugares jamais que você imaginou. O controle das suas emoções, mas não somente isso, o controle das suas ações vai te fazer avançar. E foi isso que Raabe teve. O controle da situação, o controle daquilo que ela já tinha em mãos. O poder de decisão de entregar ou não aqueles espias. Mas ela quis manter eles escondidos. Mas eu acredito que Raabe estava num turbilhão de emoções, porque imagina, não foi qualquer pessoa que foi atrás para saber dos espias, foi o rei. Então eu acredito que ela ficou um pouco nervosa a respeito da situação. Nossa, mas e agora? Eu preciso tomar uma decisão muito rápida. Eu preciso ter sabedoria agora para lidar com essa situação da qual eu já estou inserida. E foi isso que ela fez. Então, o que você precisa ter? Atitude. A sua ação vai mover os céus para a mudança que você necessita em sua vida, que você almeja. O poder de decisão vai te fazer avançar. Mas a sabedoria, ela precisa existir nas suas ações, para que você não deixe escapar por entre os dedos a oportunidade que você tem em mãos. Só que mais à frente no texto, a gente vê o reconhecimento. Eu vou ler esse texto porque eu só li até o verso 6. Mas lá no verso 11, ainda no capítulo 2 de Josué, ela fala a respeito com os espias. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é que é interessante. Raabe reconhece que o Deus dos espias era Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ou seja, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus do impossível, o Deus que faz feitos e maravilhas, o Deus que transforma vidas. Raabe tinha esse entendimento. Ela reconheceu quem era o Deus do povo de Israel. Será que você tem reconhecido Deus na sua vida? Será que você reconhece que esse Deus, ele tem o poder de transformar a sua vida, de transformar a vida da sua família, de fazer acontecer o milagre que você necessita? Será que você tem reconhecido esse Deus nos mínimos detalhes da sua vida? Nos livramentos que Ele já te deu? Nas oportunidades que Ele permitiu que você vivenciasse? Nas amizades que Ele tirou de você quando você queria estar com eles? E que aquelas amizades Deus entendeu que não agregaria na sua vida e que não te faria prosseguir na jornada com Ele? Será que você tem reconhecido Deus até nas suas dificuldades? Porque Raabe reconheceu que existia um Deus que poderia transformar por completo a vida dela. Então,
A quarta característica, reconhecimento. Quando você reconhecer que Deus é na sua vida, você vai entender que muito mais daquilo que Ele já prometeu, Ele pode fazer muito além. E Raabe reconheceu isso. E quando ela reconhece, eu imagino, o coração de Deus deveria estar saltando de alegria em ver que Raabe reconhece Ele como um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que trata, um Deus que abençoa. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça quem Ele é na sua vida, para que os seus caminhos avance, para que você tenha sucesso na sua jornada. E isso é maravilhoso. A quinta característica de Raabe é mais grandiosa ainda. Depois que ela reconhece que existe um Deus capaz de transformar vidas e aniquilar toda a vida pregressa dela, perdoar todos os pecados, ela tem a ousadia de falar com aqueles espias. Ela chega para eles no verso 12, que diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha que ousadia dessa mulher. Na oportunidade que ela teve, ela não deixou escapar por entre os dedos. Porque após o reconhecimento de Deus na nossa vida, temos que ter ousadia para saber pedir. E Raabe foi ousada quando ela pediu para aqueles 2 espias que eles dessem segurança não só a ela, mas a casa inteira, a família inteira dela, e que os livrasse da morte. Gente, isso aqui é maravilhoso. Como alguém... E aí, quando eu comecei o início dessa história de Raabe, eu falei que ela era uma mulher que naquela época não tinha voz ativa, que para a sociedade ela era um Zé Ninguém. Mas, sinceramente, a essência de Raabe era de uma mulher convicta daquilo que ela nasceu para ser. Ela tinha convicção de que o momento em que ela vivenciava não determinava aquilo que ela seria. Gente, isso é maravilhoso. Quando você tem convicção daquilo que você nasceu para ser, a sua realidade, o que você está vivendo no momento, não altera aquilo que você vai ser, que você já é. Não altera a essência de Cristo em sua vida. E o que existia em Raabe era isso. Dentro dela existia a essência daquilo que ela já tinha sido escolhida. Gente, Deus já vinha cuidando de Raabe, livrando ela, tratando com ela algumas coisas das quais ela ainda não tinha entendimento até aquele momento. Raabe não sabia o que estava por vir,
mas dentro dela existia uma sede inesgotável por conhecer esse Deus que ela só ouvia falar. Ei, tenha ousadia de entender que você foi escolhido, separado por Deus. Não importa o que estão dizendo a seu respeito, o que falam sobre você, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não nasceu para dar certo, que você é um Zé Ninguém, que você não vai avançar, que você não vai conquistar, que os seus sonhos não serão realizados, que você é uma pessoa sem valor. Ei, eu quero te dizer que você tem valor sim para Deus, assim como Raabe. Para a sociedade, Raabe não tinha valor, não tinha respeito, mas para Deus, Deus conhecia o coração de Raabe, assim como Deus conhece o meu coração e o seu. Ele sonda os nossos corações e Ele sabe aquilo que nós desejamos no secreto, no oculto e no profundo. Só Ele sabe. Não importa a realidade com a qual você vive hoje. Deus te conhece e Ele sabe da capacidade que você tem para avançar com Ele. E você tem ousadia sim. Ela está aí, guardada em você as 7 chaves. Porque nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Todos nós temos um propósito de vida aqui na Terra. E Deus já preparou esse propósito. Cabe a nós avançarmos com atitude, poder de decisão, termos sabedoria, reconhecer que Deus é na nossa vida, com ousadia. Raabe teve ousadia de pedir não somente por ela, mas pela família. O que eu quero te dizer é o seguinte: seja ousado, porque aquilo que Deus já preparou para você é grande demais. Por que você pensa tão pequeno? Tenha ousadia para pensar grande. Porque o mesmo trabalho que você tem para pensar pequeno é o mesmo trabalho para pensar grande. Então pense grande, sonhe alto. Que o seu sonho seja tão grande, que ele seja tão grande ao ponto de você dizer: é impossível eu alcançar. E é justamente no impossível que Deus faz. Deus ama impossíveis, coisas impossíveis, sonhos impossíveis, porque é aí que Ele começa a trabalhar. Quando foge do nosso controle, é onde Deus entra no cenário para fazer acontecer. Então, tenha ousadia, seja ousado naquilo que Deus já determinou para a sua vida. Seja ousado em falar do amor dele. Seja ousado e tenha convicção daquilo que você é, a sua essência. Eu não estou dizendo para pisar nas pessoas, não, pelo contrário. Mas ser quem você nasceu para ser. Filho de Deus, escolhido, separado. E eu ouso em falar, filho do rei, filha do rei. Ei! Eu costumo dizer, na igreja que eu faço parte, ei, sou filha do rei. E filha de rei é o quê? É princesa, é príncipe. Então, reconheça a sua identidade. Você é príncipe, você é princesa. Filho do rei reina, minha gente. Então, levanta essa cabeça. Anda de cabeça erguida. Porque você não serve a qualquer um, não. É Deus. O Deus acima nos céus e embaixo na terra. O Deus que faz coisas grandes. Faz coisas impossíveis tornarem possíveis. Então confia.
e se entrega para esse Deus que já te escolheu e que te conhece. Mas mais do que a ousadia, nossa, essa é a base para que nós possamos seguir. Além de todas as características que eu já mencionei aqui, a sexta característica é confiança. Gente, isso aqui é primordial na nossa vida, na nossa jornada, no nosso propósito de vida com Deus. A confiança. Confiar naquilo que a gente vê é muito fácil. É algo assim, fácil demais. Mas confiar naquilo que você não vê, isso é fé. E Raabe teve. Porque depois que ela pede aos espias que guardasse a família toda dela, esses homens prometem a ela que de fato isso iria acontecer, que toda a família dela seria guardada, livrada da morte e resgatada por eles no momento em que eles tomassem a cidade. Mas mais que isso, Raabe iria viver algo extraordinário na jornada dela com Deus, porque era só o início de muitas coisas que Deus faria na vida dela. E ela teve confiança, porque depois que ele promete e ele fala que o sinal era um fio de escarlata amarrado na janela dela, um fio vermelho que ia identificar não só para os 2 espias, mas para todo o exército que estaria lá para derrubar a cidade, os muros de Jericó. Porque a cidade era coberta, não. Ela existia muros, igual um castelo, ou seja, tinha as muralhas. E esse muro, ele era muito, muito largo. Para você ter ideia, Raabe morava em cima do muro. A casa dela foi feita em cima do muro de Jericó, para você ter ideia. Então, a largura do muro era muito grande. Mas, então era uma fortaleza. Poder derrubar aqueles muros da cidade de Jericó era algo assim impossível aos olhos humanos. Então, quando eles prometem que Raabe ficasse tranquila, que quando eles voltassem, tomassem a cidade, a família dela estava sã e salva. Isso fala de confiança. Por quê? Porque eles vão à cidade, espiam a terra e eles saem de lá. Eles não ficam lá, eles não permanecem lá, não fazem moradia lá. Eles simplesmente vão, olham, se escondem e saem da cidade, mas deixam uma promessa para Raabe. Só que o que acontece? Não existia nada por escrito, minha gente. Só a palavra. Era Raabe falando com os espias e a promessa dos espias para Raabe. Nada além. Nada por escrito, nada carimbado, nada ali, nenhum contrato dizendo que firmado em cartório. Não, autenticado, não existia isso. Então, ela precisava o quê? Confiar. E é onde eu quero chegar. Confiança. Ela confiou naqueles 2 homens, naquilo que ela não conseguia ver, porque não tinha nada. Apenas uma fala. Não tinha nada concretizado ali até o momento, mas já havia sido concretizado nos céus. Deus já tinha assinado de que a família dela seria salva e
que Raabe mudaria de vida. Gente, a confiança em Deus, nas coisas que a gente ainda não chegou a ver, é onde a gente exerce a nossa fé no Senhor. E foi o que Raabe fez, exerceu a fé que existia dentro dela, que estava ali guardadinha, esperando, almejando, ansiando por uma oportunidade de mudança de vida. E no dia que chegou essa oportunidade, ela segurou, ela agarrou com todas as forças. E ela não deixou escapar. Raabe confiou que Deus faria infinitamente mais. E é isso que eu e você devemos fazer, confiar no Deus que já nos prometeu. Confiar naquilo que ainda não vemos, naquilo que Deus falou que iria fazer, mas que a gente não tem nada assinado, nada firmado, mas Ele falou. E Deus, quando fala, quando Ele promete, Ele cumpre, Ele não volta atrás naquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele faz a um servo seu, a alguém. Ele não volta atrás. Então confia em Deus naquilo que Ele já apresentou para você. Aquilo que Ele já prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Compete a mim e a você confiar e prosseguir, avançar e fazer com que o meu propósito de vida, o seu chamado, aquilo que Ele nos confiou, fazer acontecer. Só que, mais que isso, de todas as características, até agora foram 6 características, Raabe se posicionou. Houve posicionamento para que a mudança fosse feita na vida de Raabe. Ela se posicionou diante de Deus. Ela passou uma vida inteira. Lembra que eu falei que ela morava em cima do muro de Jericó? Ela passou uma vida enraizada ali naquela cidade, sem expectativa alguma, sendo discriminada, não tinha voz ativa. Acredito que na família dela ela também não era vista com bons olhos, porque os pais, eu acredito que nenhum pai quer ver seu filho num caminho do qual ele não escolheu. Então, mas só que Raabe era o único sustento para a família dela. Então, o que eu vejo aqui é que, e não estou falando da profissão de Raabe, mas o que eu vejo aqui é que muitas vezes na nossa vida nós seremos condicionados a situações e circunstâncias das quais a gente nunca almejou vivenciar. Nunca quis viver dessa forma. Porque foi isso que aconteceu com Raabe. Eu acredito que ela foi condicionada a situações e circunstâncias para viver a vida que ela vivia. E quantos de nós somos condicionados a viver de forma deplorável, de forma indigna? E eu não estou falando de coisas drásticas, não. Estou falando de coisas pequenas. Porque a vida de Raabe era uma vida, eu acredito, que era muito difícil ela lidar com tudo aquilo. Sem apoio nenhum, sem alguém para ouvir as dores dela, sem alguém para entender como ela se sentia, porque eu acredito que ela se sentia terrivelmente mal diante de tudo que ela fazia.
Mas mais que isso, quantos de nós somos inseridos em cenários ruins, momentos das nossas vidas que nós nunca imaginamos passar, mas sentimos dores, somos discriminados, somos rejeitados. Quantos de nós passamos por situações terríveis? E foi isso que aconteceu. Raabe vivia dessa forma. Mas ela se posicionou para aquilo que ela almejava ter. Houve um posicionamento para que a mudança de vida acontecesse na vida dela. E isso é extraordinário. Ela decidiu sair de cima do muro. Gente, é algo tão contraditório a história, porque além de tudo que ela já vivenciava, as circunstâncias, as situações, ela morava em cima do muro. Então, por muito tempo na vida dela, ela viveu em cima do muro, literalmente. E quantos de nós ainda continuamos em cima do muro, sem se posicionar diante de Deus para aquilo que Ele já nos confiou, já nos reservou? Quantos de nós estamos na nossa jornada com Deus, conhecemos a palavra, estamos no caminho, mas ainda assim estamos cambaleando, tentando decidir se eu pulo para o lado esquerdo do muro ou se eu vou para o lado direito do muro. Ou nenhum dos dois. Se eu fico aqui em cima do muro por um tempo, tá bom, tá confortável. Eu quero te dizer que na caminhada com Deus, você vai precisar se posicionar diante dele. E mais que isso, você vai precisar renunciar a coisas, a pessoas, a situações, circunstâncias, para que aquilo que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida seja executado. E Raabe fez isso, ela se posicionou, ela passou uma vida inteira em cima do muro. Mas no dia que ela enxergou a oportunidade de mudança de vida, ela se posicionou e disse: eu não quero mais isso para mim. Eu decido hoje servir a um Deus que vai transformar a minha vida, e não somente a minha vida, vai cuidar da minha família e vai transformar toda uma geração. Porque foi isso que aconteceu na história de Raabe. Depois do posicionamento dela, ela é resgatada. Os muros da cidade de Jericó são derrubados. E pasmem, a coisa agora é que fica interessante. Se já estava, agora é que fica melhor. Porque Deus, isso mostra o quanto que Deus trabalha nas coisas simples. Gente, as muralhas da cidade de Jericó, sabem como foram derrubadas? Seria muito engraçado se fosse qualquer pessoa falando. Mas foi um pedido de Deus para Josué. A instrução foi que eles dariam 7 voltas sobre os muros da cidade. 7 voltas. Gente, olhando para os olhos naturais da coisa, vamos pensar assim, muralha da China. Vamos bem longe. Muralha da China é grande, né? Agora imagina, você dá 7 voltas na muralha da China e o muro cair. Onde que isso poderia ser possível aos nossos olhos naturais? Nunca. Mas foi desse jeito que as muralhas da cidade de Jericó foram derrubadas. Com o povo de Israel, os guerreiros, os soldados, dando 7 voltas, tocando trombetas. Sabe o que isso
tocou no meu coração e é algo extraordinário vindo da parte do Senhor. Ei, Deus age nas coisas simples. Como que 7 voltas derrubariam uma muralha? Nunca, aos nossos olhos. Mas quando Deus está conosco, coisas inimagináveis acontecem. As muralhas foram derrubadas. Raabe e sua família foram resgatados, saíram ilesos. E lembre-se, a casa dela estava alicerçada em cima do muro de Jericó. Mas nada aconteceu com ela e com a família. Talvez você esteja esperando uma oportunidade grandiosa demais. Talvez você, dentro do seu chamado, quer fazer algo muito grande. Só que, com esse exemplo das muralhas de Jericó, Deus age nas coisas simples. O básico, bem feito, já é algo grandioso aos olhos de Deus. Então, comece, apenas comece do seu jeito. E é Ele que vai te aperfeiçoar ao longo da jornada, no caminho. Então, se posicione diante de Deus. Essas foram as características que você precisa e eu preciso para romper com barreiras que nos paralisam. Essas crenças que nos põem limite e nos impede de viver o extraordinário com Deus, de viver o nosso chamado, de acrescentar em outras vidas, de falar para outras vidas aquilo que Deus já fez em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu espero fortemente que você cresça, evolua na sua jornada, que você se encontre dentro do seu propósito, do seu chamado e que você possa desfrutar ou desfrute de fato, que você desfrute de fato da sua jornada com Deus, que você não se apegue a tanto às perfeições, às coisas, porque nós somos imperfeitos e seremos, mas Ele diz que na nossa fraqueza Ele nos aperfeiçoa. Então confia, continua, avance. Seja ousado, confiante de que Deus vai fazer na sua vida e se posicione diante dele. Fica com Deus e até o próximo episódio.